Tudo bem, senhoras e senhores? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Livecast. Com vocês, Henrique Gasperoni, seu host. Ao meu lado ele, Rafael Escocuglia. Beleza, Rafa? Beleza, e você? Como é que tá? Vamos combinar aqui. Assim ficou bom. 83, hein? 83, eu falei 82? Não falou 83, você Então 83, um abraço pra galera aí. Deixando aquele recado pra todo mundo que tá acompanhando a gente, que tá curtindo de verdade, deixa o like, compartilha e nos ajude a deixar a nossa comunidade ainda maior, crescendo cada vez mais. Abraço especial pra galera que acompanha a gente nos agregadores de podcast. Estamos em todos, né, Rafa? Em todos. Em todos. Deezer, você usa qual? Eu uso Spotify. Spotify. Que agora tem vídeo no Spotify, eu adoro lá. Ah, é? Eu uso o iTunes, por favor, Apple, coloque vídeo lá. Certo? Temos uma convidada hoje para lá de especial, a gente vai falar de um bate-papo super bacana, vamos embarcar no mundo do metaverso, Scu. Já tá no metaverso, cara? Não estou no metaverso. Então vamos falar a respeito O roteiro eu disso. imprimo em papel ainda, eu tô mais mostra distante lá. do metaverso aqui, sou eu. Não tá nada virtual, não tem um celular ali. Tem o celular, fica aqui do Tá ladinho, ali com caso a tela gente toda precise usar. trincadinha. Mas vamos falar de metaversos, novas tecnologias, vamos embarcar nesse mundo aqui, ter uma viagem a respeito desse tema. Vou aprender hoje, porque para mim ainda é muito difícil de entender, muito Nebuloso, pouco né? tangível, nebuloso, essa é a Eu me palavra. lembro quando a gente conversou aqui sobre Bitcoin. Eu lembro, eu estava. Você comprou aqui na época R$100 em Bitcoin, né? Isso. Como é que tá agora? Ela foi para 87, me deu certa angústia. Depois bateu 130 e eu parei de ver, porque é muito volátil aquele É negócio. o melhor conselho. É muito volátil. E eu tentei fazer o mesmo aqui, mas eu não sei por onde começar para entrar. Não deu, não rolou. Exatamente o que eu ia te perguntar. Se você já vai criar uma conta aqui durante o... Eu quis fazer o Se eu exercício para sair vir mais daqui com o preparado. avatar dele, já tô feliz. Vai sair com o Mimoji do Scu aqui. Muito bem, Valéria Carrete. Valéria, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Prazer Prazer todo é todo nosso. Fala nosso. pertinho do microfone aqui para o som Pronto, ficar cheguei. bacana. Valéria tem larga experiência na área de marketing e vendas aqui. Ela trabalhou em empresas como American Express, trabalhou na TIM, Ponto Frio, fez uma série de experiências aqui. A gente vai conversar um pouco sobre essa jornada dela. Mas, Valéria, conta pra gente, uma experiência na área de marketing e vendas. Conta como é que foi a sua jornada nesse universo e agora desafiando o metaverso na R2U. R2U mesmo. R2U. Vamos no popular, R2U. Vamos lá. Tá? Bem, eu sempre fui muito comunicativa, então todo mundo sempre acha que você tem que ir para essas duas vertentes, né? O marketing ou vendas. Mas, coincidentemente, realmente foi onde eu me achei. Eu comecei minha carreira na American Express, eu falo que minha formação é de empresa multinacional americana, e eu comecei como secretária lá e saí como diretora América Latina, em 12 anos que eu fiquei na empresa, né? Então, foi uma escola fantástica. Saí para fazer o startup da TIM GSM, então, 2001, quando aconteceu a venda das licenças, né? Foi uma experiência incrível, né? Que já era uma startup, mas bem diferente do que a gente fala hoje, porque era uma startup com milhões e milhões e milhões de euros por trás, que é bem diferente do que a gente chama hoje de startup. E um projeto nacional gigante. Já era para fazer a estratégia, sempre foi cobertura nacional, a primeira empresa de cobertura nacional. Depois vieram todas na mesma estratégia. E depois mudei radicalmente para fazer uma startup de um turnaround, que eu falo que nada mais é, que é uma startup de 60 anos. Né? Falo, turnaround é startup de 60 anos, é botar abaixo e começar do zero. Eu te digo até que é um pouco mais difícil, porque você ainda tem que lidar com a cultura, com tudo esse legado de 60 anos que você tem que respeitar. Mas, ao mesmo tempo, modernizar a empresa. Então, é um outro aprendizado. E depois, sempre gostei muito de tecnologia, quando recebi o convite para me juntar à R2U, e aí toda a parte de tecnologia 3D se abriu para mim. Eu sempre fui usuária, mas não conhecia os meandros. E depois, recentemente, com o tio Mark dando a abertura para o quarto par do programa do metaverso, né, fazendo com que o Brasil, na verdade, descobrisse o que é metaverso. Ele é que empurrou isso para o Brasil. Vale ressaltar que fora do Brasil isso já era uma realidade em construção há anos. Nós estávamos ao largo dessa tendência. E aí entrei nesse mundo de cabeça que é encantador, fascinante, é a construção do futuro.
Antes de entrar em metaverso mesmo, o que faz a R2U? Qual tipo de serviço vocês Tá, prestam? nós somos especializados em tecnologias 3D aplicadas à jornada de consumo. Então, a gente utiliza toda a parte dos recursos desse tipo de tecnologia para facilitar os processos de compra e venda. Por exemplo? Por exemplo, realidade aumentada, por exemplo, customizadores 3D, visualizadores 3D. Então, por exemplo, quando você entra no e-commerce e você vê o produto girando 360 graus e você dá aquele zoom, vê todo até textura, aquilo é um visualizador 3D. Tá bom. Tá? Customizador é quando você consegue escolher, mudar as partes do produto online e ele fica perfeito. E a realidade aumentada é quando você consegue colocar aquele asset, aquele ativo, aquele produto ao vivo no seu ambiente, como se ele ali fisicamente estivesse. Né? Então, nós somos especializados em jornada de consumo. E como nós tínhamos dentro de casa praticamente todo o conhecimento das tecnologias do ecossistema do metaverso, seja ela blockchain, smart contracts, 3D, realidade aumentada, realidade virtual, NFT, quando aconteceu esse push de mercado, a gente estava sempre quietinho, porque ninguém falava disso aqui no Brasil. Né? A gente acompanhava, mas não existia como. Quando o Facebook fez aquele anúncio e realmente fez o push no mercado, a gente resolveu criar a unidade que se chama Converge, que tem como proposta de valor ser o one-stop shopping para empresas no metaverso. Nossa visão é facilitar, neste momento que é confuso, dúbio, inseguro, diferente, né? Todos os adjetivos que a gente puder dar, para que as empresas consigam fazer suas estratégias, analisar o que fazer, se fazer, por que fazer. E nós fazemos esse pensar estratégico, desenvolvemos, implementamos, controlamos e aferimos resultados, tudo para a empresa, para que ela entre com segurança, de uma maneira mais fácil. E quem é o principal cliente que consome os produtos que vocês fazem hoje? São empresas de e-commerce que você consegue, de alguma forma, tangibilizar a experiência de uso dos produtos? Por aí? Você tem varejo e indústria, Tá bom. basicamente. Uma coisa, sua pergunta é ótima, cara. Obrigada pela deixa. Porque todo mundo acha que tecnologia 3D reside somente em canais digitais mais conhecidos como e-commerce. É onde ele tem aderência primária, mais óbvia. Mas ela é muito mais democrática do que somente e-commerce. Você pode, hoje em dia, um canal de WhatsApp que com a pandemia explodiu, você pode mandar o link para o seu cliente via WhatsApp para ele ver o produto na casa dele. Né? Você pode fazer vitrine expandida numa loja. Né? Então, você não consegue ter todos os SKUs que você vende em exposição na loja. Você consegue mostrar todas as variações de tudo que você tem em estoque via as tecnologias 3D no ponto de venda. Você pode fazer uma live commerce com realidade aumentada. Uhum. Todos os canais de comunicação da empresa, seja, tirando o rádio, como eu falo, tira rádio, tira cinema que é escuro demais. Uhum. Não vai dar muito certo. Não vai ver o produto. Não vai dar muito certo. Mas, tipo, filmes publicitários, redes sociais, encartes, folheteria, anúncios, tudo você consegue colocar algum tipo de experiência 3D atrelada. Uhum. Então, isso também é uma coisa que a gente quer educar o mercado para que ele use de maneira mais expandida e colha mais frutos da própria tecnologia. Uhum. Eu sou muito fã de tecnologia também, adoro. A galera que está escutando a gente já sabe que eu sou daqueles que não vê a hora de sair, não vejo a hora que meu iPhone não chega no Brasil logo. Já comprei o 14, estou ansioso. Quando sair o 15, eu nem sei o que vai ter, mas eu já quero. E você acompanhando os últimos lançamentos da maçã, da Apple, você percebe nitidamente quando você assiste aquelas keynotes, onde eles fazem aqueles vídeos lá incríveis e tal, tudo sempre tem alguma coisa baseado em visualização, sei lá, alguma coisa digital, que você vê pelo iPhone, a experiência que você usou, que você vai medir a sua casa, vai mapear o seu espaço e tal. Na prática, eu sou uma pessoa que compro tudo e tudo que eu posso fazer o mais digitalmente possível. Tudo. Eu vejo qualquer coisa, legal, pata, é tecnologia e tal, e eu gosto de ficar testando isso.
E eu vejo que quando a gente fala, principalmente de realidade expandida, ainda existem... É um mercado gigantesco. A Apple, existe um rumor já de anos e anos e anos que vão lançar um óculos de realidade expandida ou realidade virtual, sei lá como é que vai ser. Mas na prática a gente ainda não vê uma experiência muito clara de uso, sabe? Eu, sei lá, você vai comprar um sofá, eu usei lá da Mobile, sabe? O sofá ficou bonito, e coube aqui e tal, legal demais. Nossa tecnologia. Tecnologia de vocês, muito legal. Funciona direitinho, você vê o tamanhozinho lá na sala, fica aqui, só abre um espacinho aqui, aí você consegue tirar uma foto, girar para tudo que é lado, é espetacular. Mas, pelo que... Eu não sei se eu que estou com uma expectativa muito alta de achar que isso vai revolucionar a nossa vida de alguma maneira, mas ainda eu não consigo ver uma aplicação assim, ao ponto de todo dia, sei lá, o Scu, que é um cara mais cético aqui, usar. Você já usou esse tipo de tecnologia alguma vez ou só brincou? Só brinquei. Pois lá, viu, olhou, o dinossaurozinho aqui, brincou com as crianças. Não, eu tenho... Nossa, do dinossauro, minha filha fez eu comprar o aplicativo, eu deixei meu rosto comprar lá e ela... Olha, papai, o dinossauro tá grande agora, $20 pra deixar o... Pra ele crescer, né? Mas sabe o que eu acho? Eu fui ali no... Como é que chama aquela exposição da Disney, da Pixar? Mundo Pixar. Com as crianças e tem lá a experiência de realidade aumentada em algumas das atrações ali. Cara, é uma dificuldade do público ainda assimilar o que tá sendo proposto ali. Tinha que ler o QR Code você apontava lá para a atração e ela fazia o balãozinho subir e tal. Tinha uma certa interação ali, mas as pessoas, eu sinto que em geral não estão sabendo usar a tecnologia ou não estão tão ligadas no que a tecnologia tem a oferecer, porque fica todo mundo querendo usar, não consegue, precisa de 3 pessoas só para ficar ajudando as pessoas a usar e não eu não sei se ainda o público está demandando, assim como a gente imagina as possibilidades do lado de cá da mesa. Queria ver sua opinião com relação a isso. Eu vejo o seguinte, né? Infelizmente, a gente vive num país que sempre tem um gap tecnológico dos principais mercados. Infelizmente, né? A gente tem uma média de um gap em geral de 5 anos. A realidade aumentada no meu segmento, que é jornada de compra, começou a ser usada nos mercados de primeiro mundo em 2016. Nossa, faz amplamente. Amplamente. Você vai nos Estados Unidos, é amplamente utilizado. Você só se torna íntimo de uma tecnologia quando ela é ofertada para você. Perfeito. Senão você está pesquisando. Você é pesquisador, como ele falou, fuxiqueiro de tecnologia. Eu sou desses. Ele é fuxiqueiro de tecnologia. Então, o que a gente tem? Ainda um varejo no Brasil, não só para esse tipo de tecnologia em geral, tá? Isso é o varejo no Brasil. Você tem poucos expoentes que puxam a tecnologia, que realmente entendem a diferenciação hoje para o varejo de um pilar de inovação. Tem poucos, não são todos. E que olha realmente uma jornada de consumo de uma maneira mais profunda, realmente para ofertar facilidades para o consumidor. Ele fala assim, se o consumidor não me pede, eu não vou, para que eu vou oferecer? Aí é que está a oportunidade. É gerar diferenciação, é gerar preferência, é gerar uma experiência que eu vou comentar com você e falar assim, vai lá também e veja como é legal. Né? Então, o varejo brasileiro ele é um pouquinho mais reticente com investimentos em tecnologia quando o mercado não está puxando. Entendi. Ao invés dele empurrar a tecnologia e se diferenciar através disso. Então, o que eu vejo hoje no Brasil é que você não tem a vastidão de empresas investindo realmente em diferenciação através da tecnologia. Por isso que a gente é um pouco mais alheio. Né? Você não tem a dúvida que se começar a aparecer experiência de realidade aumentada, realidade virtual, brasileiro é tarado por tecnologia. Você não é o único brasileiro, por conceito, ele
ele tem sempre uma visão positiva, isso sempre foi mostrado pelas pesquisas. O brasileiro ele tem uma visão extremamente positiva sobre tecnologia. Ele não é um país que olha a tecnologia com reticência, não, ele gosta de experimentar. Isso em todas as classes sociais, eu experimento ou não experimento porque eu consigo ou não financeiramente, mas se eu tiver condições, eu quero. Né? Então, não tenha dúvida que se você tiver gente ofertando mais, você vai ver como isso se transforma, né? Então, hoje tudo começou com Pokémon GO, vamos lembrar, né? Quem nunca caçou um Pokémonzinho em casa? Aí eu saía louca, correndo atrás do Pokémon. Inclusive, eu tenho uma reclamação que o Pokémon, o Pokéstop lá, que é onde você pegava as Pokébolas, eu tinha que ficar no cantinho da varanda para poder pegar a bolinha nova lá. Sacanagem do Pokémon, coloca perto do prédio. E uma coisa que é interessante, né? A gente que lida com isso, a gente percebe que a partir do momento que você oferece, como o desempenho do seu negócio tem impactos positivos, né? Então, por exemplo, a gente mede com a nossa solução, a gente trabalha nós não somos tecnologia por tecnologia, nós somos tecnologia por resultado, né? Então, a gente mede muito o impacto que a gente causa. Então, o que você consegue promover de mais tempo em página do produto, e interação, e, consequentemente, no final, se você tiver com o seu mix direitinho, arrumadinho, preço, produto, né? Tudo, porque a gente não faz milagre. Você, eu vou converter mais. Eu falo, depende. Como é que está teu preço? Como é que tá? Porque senão a gente vira milagroso, né? E aumenta a conversão, e aumenta a satisfação, e diminui problemas de retorno de produto, porque eu comprei e medi errado. Eu falo assim, quem é o safado que inventou que tela é em polegada e é em diagonal? Quem foi o safado que fez isso? Porque é difícil, né, gente? Nossa, você vai lá e polegadas. Você que acha que ainda é um pouco esperto, você vai lá e fala assim, mas cara, será que eu fiz certo mesmo? Gera uma insegurança, né? Então, a tecnologia vem para isso, porque você fala, coube, não tem erro. É assertivo nos milímetros, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que o Brasil tem tudo para ser, a exemplo de outros países também que são positivos à tecnologia, para deslanchar. Mas você tem que ter empresas que entendam esse momento, entendam a diferenciação que elas podem gerar ofertando. Senão a gente sempre vai ter esse gap de 5 anos. A gente não tem um problema de... Assim, uma coisa que eu acho que alguns... Eu sempre costumo falar que nunca é um fator, né? São sempre a soma de vários fatores. Eu vejo o fenômeno Pokémon GO, né? E é engraçado, porque era um jogo antigo, né? Na verdade, era um jogo que já existia há muitos e muitos anos, não foi nem a Nintendo que fez, né? Era uma outra empresa, que não me lembro o nome, que fez uma casca com o tema Pokémon. E aí foi o primeiro jogo que, de certa forma, entregou uma experiência de realidade aumentada, com a ideia de você ter que andar, com localização, você geolocalização. Imaginou a oportunidade que isso é, cara? Migrou várias tecnologias tal e trouxe. Por outro lado, então ele traz... Eu costumo achar que é um fenômeno parecido com o Nintendo Wii. Porque o Nintendo Wii, ele era um videogame para quem não gosta de videogame. Porque quem gosta de videogame quer um Call of Duty, quer estar lá, não é não, Rodrigão? O cara que gosta de videogame quer o tirão lá e tal. O Nintendo Wii você vai lá, brinca e tal, não sei o que, você joga 2 vezes e guarda. Tanto que você vê que o Nintendo Wii basicamente teve um fenômeno, teve um boom. Quem não jogava videogame achou legal pra caramba. Só que quem gosta de videogame jogou uma vez e falou, é chato o jogo, é bobinho, né? E o Pokémon acho que aconteceu um pouco disso. E é engraçado que eu fui pro Japão em 2018, fui correr a maratona de Tóquio, e eu tava andando pelo metrô, uma hora eu saí do metrô, quando eu cheguei lá tinha uma multidão. Mas uma multidão, e jogando um joguinho de celular, sabe? Mas é uma multidão, e batendo na tela, e batendo, e jogando. Falei, caramba, que multidão, quando eu fui ver era o Pokémon. Ou seja, a febre que aqui já tinha passado, lá tava uma multidão caçando o Pokémon numa estação lá. Eu achei que tava tendo, sei lá, cara, achei que ia ganhar alguma coisa grátis, né? Um café, um Starbucks, pra tá tudo aqui, né? Mas não era o Pokémon. Mas a gente vê que teve um fator de uso da tecnologia, de certa forma a gente experimentou, como o Nintendo Wii que trouxe uma proposta diferente, mas a coisa deu uma baixada.
E a gente tem um outro fator também, que é o custo das tecnologias, né? Hoje em dia, para você rodar alguma aplicação, muitas vezes num celular de base, um celular mais simples, a gente vê empresas de bancos que fizeram movimentos de diminuir o tamanho do aplicativo, porque viu que o tamanho de espaço de alguns celulares era um fator limitante. A gente tem muitas vezes problema de banda. A gente tem, por exemplo, Brasil e Índia são dois países onde o WhatsApp domina, né? Porque as operadoras cobravam por SMS, né? Nos Estados Unidos já não se cobra. Muitos anos eles usam o SMS. O SMS normal mesmo. O que é horrível, por sinal, né? Ainda bem o WhatsApp é mais fácil de utilizar. Mas, de certa forma, mostra que a gente tem alguns fatores, sabe? Tecnológico, econômico. Eu acho que a gente tem algumas barreiras que a gente ainda tem que vencer. Além do que, a tecnologia ainda... importar mão de obra no Brasil, perto mão de obra nos países de primeiro mundo, ainda é mais barato. Né? Então, é mais barato você, eventualmente, ter uma pessoa ali atendendo do que um robô ali, porque o robô, de certa forma... nos Estados Unidos é tudo muito automático, sabe? Ter uma pessoa ali é muito caro, né? Então, eu acho que a gente acho que a gente tem algumas barreiras a enfrentar para padronizar. Acho que a gente está caminhando bem, mas ainda tem alguns desafios grandes. Não sei o que você acha. Não, eu acho que sempre é uma preocupação, né? A evolução, Você lembra quando lançaram o smartphone, né? A gente tinha celular normal, né? Só telinha colorida, mas não era inteligente. Quando veio o smartphone, você teve um tempo para esse parque se trocar. Né? Uhum. E assim é a adaptação da tecnologia. E a gente está um pouco atrás, né? E a gente já está um pouco atrás. Você está correto na tua preocupação de acesso. Né? Acesso, poxa, meu equipamento consegue, meu equipamento não consegue, eu tenho memória, não tenho memória. Então, é uma das preocupações que a gente tem que ter. Tá? Nós, como empresa, a gente olha e a gente acredita em realidade aumentada fora de aplicativo, rodando no módulo normal do celular, sem precisar implementar nada. Legal. As nossas soluções vão sempre nesse lado, porque justamente por causa disso, se você tiver que fazer um aplicativo para o seu brinquedinho funcionar, você tem que ter muita relevância. Uma barreira mais. Você tem que ter muita relevância, né? Tava brincando outro dia lá, eu não sei o que queria fazer uma realidade aumentada num saco de produto, mas o que ele queria, a gente só funcionaria com um aplicativo. Eu falo, o cara não faz. Qual é a relevância? Por que eu vou baixar isso? Né? Esquece que vai ser uma experiência legal. Uma experiência legal não vale eu baixar, ocupar a memória, tudo isso. Pense em coisas fáceis que você abre a câmera do celular e já entra na experiência. Dê acesso, democratize a experiência. Assim que você transforma, deixa a tecnologia fácil. As empresas têm que pensar nisso, né? Como é que eu me transformo em um instrumento muito fácil para o meu cliente e tire essa barreira. Porque daí sim a gente consegue, como você falou, trazer a experiência para um maior número de pessoas, de consumidores. Eu consigo me posicionar como um facilitador, como um apresentador de novas experiências como empresa, colho meus benefícios de imagem e de vendas. Esse é o papel que a gente tem que ver para construir esse novo momento. Você se fechar na sua ideia, não, porque eu quero fazer um aplicativo muito legal. Legal para quem, cara pálida? Né? Você falou com o cliente, vale para ele isso? A maior parte das vezes não, são poucos. Olha efetivamente de todos os aplicativos que você tem no celular, quais que você realmente usa. E quais que você fala assim, cara, deixa eu deletar de vez em quando, a gente vai deletando tudo, eu né? faço Nossa, uma limpa faz uma rapa, né? De vez em quando precisa. Mas é isso, a empresa tem, o mercado tem que olhar isso e trazer mais e mais consumidores para esse mundo e se beneficiar dessa diferenciação. Mas você acha que as empresas conhecem os limites do que já é possível e do que ainda não é possível? Porque eu não sei, aqui para a live, por exemplo, estou pensando o que seria uma experiência interessante do seu ponto de vista do nosso aluno, né? Não do seu ponto de vista do que a gente quer para ser legal apenas. E que tipo de tecnologia está à nossa disposição para a gente ter ideias, né? Eu acho que falta ter uma certa cegueira por parte das empresas do que é possível para poder explorar, não tem? Tem, eu acho que a gente tem que... todo mundo tem que ser um pouco mais curioso. Né? Você pode falar assim, cara, deixa eu explorar de vez em quando o que está acontecendo nesse meu mundo de meu Deus, né? O que está já disponível para entender o que se aplica, o que não se aplica para mim.
né? Acho que sim, acho que tem muitas empresas trazendo propostas muito interessantes para o Brasil, muitos eventos acontecendo, dentro e fora do Brasil, né? O Brasil, os empresários brasileiros vão muito para eventos fora, né? Então isso é bem legal, beber da fonte lá fora, né? E trazer ideias, mas tem que se permitir olhar mais, conversar mais, entender mais. A percepção às vezes de que algumas tecnologias são caras hoje já não são, né? Então, realidade aumentada hoje é muito acessível para as empresas. Tá. Muito acessível, né? Para as indústrias, muito acessível, né? Uma indústria que modele um bloco do produto dela em 3D, que é a base, né? Que você precisa para a realidade aumentada, ela pode servir 100% dos canais dela ofertando o bloco para que eles façam os visualizadores, as realidades aumentadas nos seus canais. Olha que coisa linda! O Brasil ainda faz fotinho de produto. Que você manda lá pro varejo, o varejo fala assim, nossa, que fotinho ruim, aí vai ter que clicar de novo. Clicar ambientado, clicar assim. Quando você produz um bloco 3D de um produto, ele vira tudo, ele vira filme, ele vira foto, ele vira realidade aumentada, ele vira visualizador, e o Brasil ainda faz foto. E posso te falar assim, o bloco é mais barato que fazer uma sequência de foto. Uhum. E você pode distribuir para todo mundo do mercado, falar assim, tá aqui, ó, usem. Olha que legal. E pouca indústria no Brasil já acordou para esse fato. É desconhecimento. Exatamente. Fazer a foto porque é o que eu É a sempre foto, fiz. é a foto, muito né? bom. E hoje o bloco, nós estamos fazendo um vídeo, depois vou até mandar para vocês, ó, gente. Depois eu vou mandar, vocês vão publicar. Manda, a gente coloca aqui De embaixo, lançamento né? de um produto, não posso falar porque ele não foi lançado, mas está na boca do forno. Ele é totalmente feito em 3D. O produto nem existia ainda no Brasil quando a gente fez o filme. Vocês vão ver a qualidade. Você jura por Nossa Senhora, Jesus Cristo, amém, que é o produto. E não é. Tô curiosíssimo. Agora eu quero saber, para quem está acompanhando a gente do futuro, né, Esco? Estamos gravando que dia? Nós estamos gravando no dia 27 de setembro. 27 de setembro de 2022. 2022. Porque tem um pessoal que acompanha a gente lá e já sabe qual que é o produto. Fala, entendeu? foi aquele, postou, a Exatamente. gente. Depois eu vou mandar aqui para os meninos, eles publicam. Valéria, vamos falar um pouquinho de metaverso agora, mas eu queria explorar um pouco aqui. Sendo advogado do diabo, tá? À O meu vontade, papel é faz provocar parte. aqui, só para provocar um pouco aqui. Eu me lembro que em 2018 o Google apresentou uma ligação, num Google I.O., evento deles, uma ligação que era um robô simulando um humano, marcando você chegou a ver esse vídeo? Marcando uma consulta no cabeleireiro, uma mulher, e ele simulava o humano, ele até fazia, você tem um horário às 3 da tarde? Não tem, ela, o robô fazia até sabe, era super, cara, era perfeito, tá? O Rodrigão vai colocar o link aqui na descrição, qualquer coisa eu te passo depois, Rodrigão. E isso foi em 2018. E eu falei, nossa, cara, vai ser ótimo, eu vou marcar meu barbeiro agora, vou clicar, ele liga e faz tudo sozinho. E, de certa forma, a tecnologia não chegou. Eu fiquei com o sentimento que o Google, né, ele apresentou até o Google Glass, lembra do óculos deles e tal? Sei lá, será que o Google soltou o rojão antes do gol, sabe? Comemorou antes da bola entrar? O Zuckerberg apresentou em 2021 o metaverso, numa proposta maluca tal. Ele soltou o rojão antes do gol também? Não acho que é isso. Tudo depende do que você chama de gol, né? Mas eu achei que, sei lá, eu vou deletar minha conta do Insta e vou criar no metaverso. Eu falo pra você, tem um professor no Porto Digital, o Meira, e eu me aproprio de uma fala dele, assim, descaradamente. Diga. Ele fala, primeira coisa, nós estamos no metaverso de escada. Tá. Analogia à internet, né? A internet também em algum momento começou, ela era de escada. Todo mundo assim, mas para que serve isso, cara? Se eu posso ir na loja, para que eu vou entrar lá? Se eu posso ler um jornal, para que eu vou entrar lá? Se eu posso... Porque estava no início, as pessoas ainda não viam as possibilidades daquele novo momento.
E porque ele estava em construção, ele era difícil, ele era de experiência ruim. Lembra? 3005, fazia barulho, demorava, caía. Não tinha conteúdo, não existia. As páginas eram duras, sem nenhum tipo de interação. Mas a tecnologia continuou em desenvolvimento. E a gente chegou onde a gente está hoje, que a gente não se vê sem ela. Tudo aquilo que as pessoas falavam assim, mas imagina, a gente está fazendo e está amando. E facilitou a nossa vida. E nós aprendemos a usá-la da melhor forma, né? Minha visão é que isso também acontece nesse novo momento. A gente está construindo. O Zuckerberg, como todo mundo, a gente tem uma visão de futuro, de onde vai chegar. Estamos lá muito longe, mas temos que continuar aprendendo, testando, desenvolvendo, usando, para que isso corra o seu percurso de evolução e chegue realmente no full metaverse, naquele metaverso realmente bacanudo que a gente vê, que todo mundo comenta, que está longe, ainda está. Hoje em dia os desenvolvimentos são mais rápidos, né? A gente tem roupas de sensibilidade sendo testadas, as luvas do Zuckerberg, que ele já fez alguns vídeos, ele pegando as coisas no metaverso e tudo mais. Temos capacete de cheiro já sendo testado, para você sentir cheiro indo no metaverso. Então, eu acho que muita coisa vai acontecer. Então, não sei se é rojão antes do tempo. Rojão, se você pensar naquele metaverso que é onde a gente vai chegar, né, o desenvolvido. Mas a gente está em construção. Me deu um gatilho aqui, Valéria. Você lembra qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o conceito de internet? Eu lembro claramente, um tio meu chegou para mim e falou, Rafa, tem uma coisa aqui que chama internet. Uma coisa ótima, né? Falei, mas o que é? Você consegue ver tudo do mundo aqui. Ele me contou. Eu tinha, sei lá, 15 anos por aí. Como assim tudo do mundo? Você consegue ver o que o Papa está escrevendo. Esse negócio aqui vai dar certo. E eu me lembro depois, quando eu acessei pela primeira vez, o que eu queria ver? O Papa escrevendo. Eu falei, e agora? Vamos lá. Onde está o Papa aqui? Como é que eu faço? Na época, quem era o Papa? João Paulo II. Mas para você ver como era difícil definir, né? É difícil definir uma coisa que está na vanguarda, que ainda está na cabeça. Construção. Isso. Como é que você define o que está em construção, cara? E essa é a minha pergunta. O que é um metaverso, então? Já que estamos... Vamos tentar fazer um exercício de definição aqui, porque para mim, eu ainda estou... de verdade, assim, a minha interpretação do metaverso hoje é a mesma do Papa, do que o Papa está escrevendo na internet, sabe? Tão nebuloso para mim o conceito definitivo, assim, ou o conceito em construção que está todo mundo comentando sobre em cima disso, sabe? Então, na verdade, quando você pensa ele vamos chamar no módulo turbinado, né, no módulo bombado, ele vai ser o quê? Um espaço imersivo, social, interativo, onde nós vamos poder fazer o que nós quisermos, trabalhar, brincar, ver amigos, passear, o que a gente quiser, através da nossa representação digital, que são os avatares. Tá. Né? Isso é o conceito básico. Esse é o que vai ser, né? Que vai ser. A gente está construindo. Então, hoje, a gente tem plataformas demais, na minha visão. Né? Então, o que a gente chama de plataformas? Poxa, Valéria, como é que eu entro no metaverso? Tem metaverso.com.br? Não tem. Pesquisei hoje. Não, você sabe que uma vez me perguntaram, né? Um cliente perguntou, como é que eu entro? Eu tenho metaverso.com.br para você ver realmente como isso está tão distante das pessoas. Cara, né? quando o Zuckerberg lançou, eu te confesso que eu fui na loja de aplicativos, digitei lá metaverso. Aí depois eu falei, não tem, eu falei, que estranho, tá todo mundo falando que o Facebook lançou o metaverso, já sei. Aí eu entrei na conta do Facebook de desenvolvedor para ver todos os aplicativos que o Facebook tinha. Eu falei, deve ter um que é o tal do metaverso. Não tinha. Aí eu fui lá e falei, tem uma atualização do Instagram aqui, tá na cara, tá dentro do Instagram. Atualizei, não mudou nada.
Eu falei, caramba, cadê o negócio? E olha que eu sou o cara que o cara acabou de apresentar, eu saí correndo para baixar para ver como é que era. Porque a gente estava muito distante, ainda está um tanto distante do que acontece. E vai precisar fora. ser imerso? Eu vou ter que ser um avatar? Não, tá? Não. Você tem as experiências full immersive, mas não precisa ser isso, tá? Não precisa. Primeira coisa que eu acho que é interessante, vocês sabem qual é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? Eu não. Não sei se o público sabe. Bom, explica para o público. Tá? Realidade aumentada é sempre quando você consegue colocar um bem digital, um asset digital, dentro do seu ambiente real. Põe um móvel, põe o Pokémon, põe o dinossauro. Isso é realidade aumentada. Para quem tem um aplicativo da Apple, tem aqui, se você for no iPhone aqui, por exemplo, logo de primeira aqui, ó, tem uma opção, View in AR. Exato. Então você coloca aqui o iPhone para você ver o tamanho dele, tá vendo como é que vai ficar? Você coloca o iPhone aqui, ele mostra, cadê aqui? O iPhone ele mostra o lugar aqui onde vai ficar o tamanho real. Essa é a realidade, aumentada. Aumentada. A realidade é você aumentar a realidade atual. Vamos dizer assim que você expande. Show. Expande o teu ambiente. Vamos falar assim, que você está sempre lastreado no seu ambiente real. Tá? Isso é a realidade aumentada. Ok. Realidade virtual é quando você despluga. Vai para outro mundo. Você não está mais aqui. Tá bom. Você está nos Alpes esquiando e eu estou aqui na sua frente, mas estou nos Alpes esquiando. Eu despluguei, eu perdi qualquer relação com este ambiente onde eu estou fisicamente inserido. Quando você vê aqueles no shopping center lá, coloca naqueles joguinhos lá, que coloca aquele óculos, eu estou numa realidade virtual. Exatamente, você desplugou. Tá bom. Tá? Então você vai ter sim experiências dessa e tem outras experiências que as pessoas não enxergam ou não entendem como metaverso, mas são, que são as experiências de realidade aumentada. Vocês já ouviram falar dos óculos de realidade aumentada? Sim. Que estão sendo desenvolvidos. Sim, eu já testei, inclusive, da Microsoft, é muito legal. Né? Então ele é um óculos como este. Não. O que eu usei é o virtual. Não, realidade aumentada. Tá bom. Ele é um óculos normal. Eu estou interagindo com vocês aqui. Só que começa a aparecer coisas para mim. Né? Isso, por exemplo, gera uma possibilidade fantástica de recursos. Tem um plano diretor para algumas cidades na China. A Ásia sempre despontando muito nessa coisa de metaverso, de realidade aumentada. Você mesmo viu lá no Japão, né? Eles são muito aditos a isso. Tem algumas cidades com plano diretor já desse tipo de recurso para turismo. O que quer dizer isso? Eu vou lá com o meu óculos de realidade aumentada, porque ele é um óculos igualzinho a esse aqui, tá? Não vai ser aquilo, ele é um óculos, esse é o ponto de chegada. E eu vou estar andando pela cidade, eu consigo chamar um Uber, eu consigo olhar pro prédio ou pro monumento e aparece tudo sobre ele, olho uma pintura, aparece, vou no restaurante, eu olho para a mesa, eu vejo o cardápio. Imagina isso para uma cidade como São Paulo, você sair pela rua e não ter mais que usar o celular para fazer o seu Waze. Ele vai aparecer na sua frente, vire à direita, vai aparecer as setinhas. Eu estou passando numa rua, o cara fala assim, olha, nesse restaurante tem aquele prato que você gosta. Aquela padaria está com preço bom no pãozinho. Olha, serviços da cidade, as prefeituras, o governo utilizando desse tipo de recurso para auxílio da população. Uhum. Então, o uso, a gente nem consegue pensar tudo que dá para usar. Claro. Né? E isso são projetos que já estão em desenvolvimento. Já está sendo testada a própria lente de contato de realidade aumentada. Você não vai usar o óculos, você vai colocar a lente e tudo que acontece com o óculos acontecerá na lente. Essa era a minha pergunta. O fato de depender de wearables, de gadget, de luva, de óculos e tal, não é um empecilho para o uso massivo? Porque eu demorei 30 anos para parar de usar óculos e agora, de repente, vou ter que voltar a usar óculos, sabe? Tipo assim. Esse é inclusive, foi uma pergunta que fizeram para o Tim Cook, né? Porque existe um rumor e ele falou, de verdade, é difícil imaginar que uma pessoa que não usa o óculos vai usar para usar essa tecnologia. Tanto que o Google Glass tinha uma versão do Google Glass sem grau.
só pra... 100 graus, ter a sol, tela, né? Não exato. tipo, eu imaginei, sei lá, eu não uso óculos, acho que talvez estou precisando ultimamente, mas é o tipo da coisa que eu imaginei que talvez não usaria, né? Mas o rumor é que sim, que você precise num primeiro momento de um gadget para acessar isso. Porque você imagina que você tem que colocar um relógio, você sai com o celular, fica com ele o dia inteiro na mão. É muito mais confortável você ter um óculos do que carregar um celular toda hora na mão. Mais difícil de perder também, né, gente? Porque perder celular é perder a vida, né? Hoje em dia... Então, e logicamente, vamos lá, visão de futuro. É um chip implantado. Essa é a visão de futuro de ter que... Valéria, é muito Jetson. O que não começou sendo Jetson? Né? Tudo começou de alguma forma com uma visão Jetson de ser. E o futuro a gente entende um chip realmente que vai fazer você não precisar de nada. Porque ele vai interagir fisicamente com você. Eu adoro Black Mirror, a série, porque ela aborda um futuro como esse, né, com essas funcionalidades acontecendo, mas os dilemas éticos e os dilemas sociais que isso vai causar, que são totalmente novos, né? É muito questionamento novo, muita situação que você não imaginou. Eu vejo uma questão que é... Quando você trouxe da realidade aumentada, a gente expandia as possibilidades a partir daí, né? Eu trouxe num podcast aqui que, com a chegada do 4G, nos possibilitou tecnologias como, por exemplo, o Uber e iFood, que quando tinha o 3G, a gente nem sonhava que não ia ter aquela pilha de cardápios que iam chegando e você ia guardando, tal. Hoje em dia você não tem mais nada daquilo em casa. A gente vai ter 5G e Já tem 6G 6G na Ásia, tal, que vão chegar aqui transformando a nossa vida com a tecnologia cada vez com chips mais condensados, menores, mais rápidos e tudo mais. Mas a gente tem a realidade virtual, que é aquela que nos coloca em outro mundo. Eu vi uma solução, por exemplo, até nessa pegada de... a gente fala de home office, né? Que todo mundo vai estar lá, tal, e se a gente tivesse numa imersão num metaverso, na verdade a gente estaria com os nossos imersos ali num mesmo escritório, cada um na sua casa, mas mais próximos, né? Não tendo que se conectar só quando faz lá um meeting no Zoom, no Teams e tal. Então, de certa forma, você acaba trazendo essa experiência mais próxima para todo mundo trabalhar próximo também e você ter ali uma forma mais integrada e ter todo mundo conectado ali no mesmo ambiente. Se conecta muito a partir daí, né? E eu acho que a V1 é o que de verdade a gente vê na molecadinha jogando hoje em dia. Eles ficam naqueles joguinhos, sei lá, jogando LOL, ou uma série de outros jogos, você já está imerso ali, né? Eles já estão como personagem, já estão acostumados com aquele virtual ali, né? Com aquele emoji. Emoji eu quero dizer o seu mimoji, né? Você ali dentro, né? Então, é a expansão dessa tecnologia, né? Você imagina, né? Quando a gente está vivendo um momento de disrupção realmente muito forte, né? De como a gente vê dimensões, né? Como que a gente vê espaço, né? Então, é uma coisa... A gente estava conversando antes, né? Linda por viver esse momento, mas dá um medo também no rosto. Mas vai com medo mesmo, como eu falo, né? Não tem problema. Você tem aí o quê? Essa parte toda de diferenças geracionais. Né? Então, quando eu sempre falo assim, se você acha que o metaverso não faz sentido e Avatar não faz sentido, é porque ele não é para você. Por quê? Geração alfa, que nasceu aí de 2010 para cá, ela não vê mais a diferença entre ela e o Avatar. Eles são a mesma pessoa. Você fala assim, oi... Como assim? Não vê. Muito pelo contrário, a representação digital dela como avatar tem uma possibilidade de expressão e de alcance muito maior porque ela não tem barreiras físicas. Então, esse ano, lá na NRF, no National Retail Federation, que é aquela feira de Nova York, de varejo, que acontece em janeiro, teve um painel que teve uma garota que ela era CEO de um fundo do Web3, com 23 anos.
E aí ela estava lá no palco e ela falou assim, olha, gente, vocês não entendem como é difícil, das vezes. Como é difícil explicar para minha mãe que eu tô aqui neste evento com esta roupa que eu paguei $20 num brechó e ontem eu comprei uma roupa para o meu avatar de 300. Por quê? Para ela, o avatar dá maior exposição do que, se você pensar conceitualmente, o avatar ele pode estar falando com o mundo inteiro at the same time. Você sempre está preso na restrição física. Então, eles não veem essa diferença. Eles veem tudo como uma continuidade, uma coisa que é fundida. Para nós que não nascemos nesse mundo, a gente tem que fazer um exercício muito difícil de tentar entender isso. Mas a gente consegue. Vou te contar por que a gente consegue. Teve aquele casamento da Rita Vu, da CNN no metaverso. Não sei se vocês ficaram sabendo. Não, essa vou parte eu contar perdi. fofoca. Vamos contar fofoca. A Rita Vu, da CNN, ela casou e ela fez a festa dela no metaverso, no Decentraland. E o mestre de cerimônias foi o Leandro Carnal. E eu fui. Cara, eu pirei. Eu tinha que comprar uma roupa pro meu avatar. Mas uma roupa muito legal. Mas não tá captando seu áudio, sabe? Uma roupa muito legal, uma roupa que soltasse raios. Eu queria uma roupa muito legal. Fiquei desesperada, procurando uma roupa, porque eu queria uma roupa de impacto. Leandro Carnal vai estar lá. Como é que eu vou com essa roupinha do meu avatar simplinha? Quando você se expõe, você começa a entrar nesse mundo. E você comprou a roupa? Comprei. Quanto custou? Desculpa. Eu não gastei tanto assim, sabe que no Brasil... $300, que eu fiquei pensando. O câmbio tá difícil. Foi mais baratinho. Você comprou a roupa virtual lá pro casamento do metaverso? Sim. E usou de novo ou não? De vez em quando eu uso. Vai não pode virar carne de vaca, que nem mulher, né? Mulher sabe como é que é. Sempre tem seus brilhos, seja onde for, seus o Scuba vai comprar a roupa do Coringão e é nóis, né, Scuba? Que fantástico isso. Né? Então, cara, a gente tem que se permitir experimentar para entrar nesse conceito. Porque as novas gerações, da Alfa em diante, já nascem sem saber essa diferença. Quem tem essa diferença somos nós. E eles vão ser o novo mundo, eles vão ser quem vai tocar este mundo. Daqui a 2030, eles já vão ser 20% da parte de consumo. Então, cara, é inevitável. Então, poxa, se permita experimentar, entre, brinque. Pô, Valéria, mas é um pouco tosco, às vezes a internet também foi. Não, mas o que eu faço? Eu quero experimentar hoje à tarde. Você estava dizendo aqui que são 42 plataformas hoje existentes, que na sua opinião isso é muito, isso deve centralizar mais, mas o que eu faço agora para poder experimentar? Quais são os canais? O que já está disponível? O que já é realidade? Assim? Tá, então você tem algumas plataformas que são mais conhecidas do que outras, em termos de metaverso aberto, né, que a gente chama, que qualquer um acessa, não é fechado, que você tem que ser convidado, senão você não entra, tem né? Isso também. Tem isso. O Orkut era assim. Você tem... O Orkut é metaverso. Mas começou assim, uma rede social que você só entrava com convidado. Então eu me lembro que eu não assim, tinha um convite, eu fiquei mandando, me convida aí. errado, né, cara? Porra, cara, não põe nesse negócio aí. Então, procure uma plataforma aberta. As duas mais conhecidas é o Sandbox e o Decentraland. Tá? Como é que é Sandbox? Sandbox, caixa de areia mesmo. Exatamente. Então o Rodrigão vai colocar, coloca aí, Rodrigão. Sandbox. E o outro é Decentraland. D-E-C-E-N Traland. Decentraland. Boa, então quem quiser começar a brincar... Eu pessoalmente gosto muito do Decentraland porque ele, na verdade, ele é um dos poucos metaversos que são realmente DAOs. Ela é uma DAO. Ela é uma Decentralized Autonomous Organization. Ele não tem dono. Conta pra gente o que é uma DAO. Quem tá ouvindo agora, o Scu bugou. Bugou. Sabe o que é uma DAO? Não, vou descobrir agora à tarde. Que O eu vou Alex entrar. me contou ali antes de entrar aqui, ele falou, você pergunta sobre DAO. Eu falei, o que é DAO? Você não sabe? Lógico que Caiu. você...
Então, mas é que o Alex, você fala, você não sabe não, aí ele te conta uma história de 2 horas e meia. Assim. Então, você fala, lógico que sim. Então, o Alex, Então, você fala. é uma organização autônoma descentralizada, essa é a base da Web3. Né? O Web3 ela vem com um conceito de centralizar o poder está na mão das pessoas e não das empresas ou das redes, né? Porque a gente veio das empresas, depois foi para as redes, agora somos nós quem detemos o poder. Perfeito. Então, na verdade, são organizações que são geridas por quem as frequenta ou comprou uma partezinha delas. E elas são completamente sem a estrutura hierárquica que a gente está acostumado. Então, por exemplo, o Decentraland ele foi... Entendeu? As pessoas compram NFTs. Exato, é que eu ia explicar agora. Desculpa, continua. Então, o Decentraland ele foi criado, né? Porque ele tem que começar de algum lugar. Por não vou me lembrar o nome dele agora, eles são argentinos. E ele transformou numa DAO. Tá? Então, hoje, o que acontece? Você tem lá, acho que, se eu não estou louca, 90 mil lotes de terreno dentro do Decentraland. Mas são 60 mil proprietários. Tem gente que tem mais do que um. Quem manda no Decentraland são essas 60 mil pessoas. O que acontece lá é o que essas pessoas autorizam e aprovam. Elas é que falam assim, a gente quer que lance mais terreno, a gente não quer que lance mais terreno, a gente quer que vá para esse tipo de evento, a gente não quer que vá para esse tipo de evento, a gente quer essa proposta de valor. A comunidade é que manda no projeto. Então, eu gosto muito dele porque ela vem com todo o pacote da Web3 junto. Entendi. Né? Ele vem com a parte de metaverso e com essa parte que é fundamental, que é o core realmente desse novo momento. Né? O metaverso, eu falo que a Web3 é como que a gente vai distribuir o poder e o metaverso é como a gente vai vivê-lo, experimentá-lo. É a tangibilização desse conceito. Mas a Web3, o conceito da Web3 é o que é mais rompedor. Né? Que é isso, né? Você pensar que... Como assim? Difícil imaginar. Né? Imaginar não ter um cerne de... E isso é o que eu falo que hoje poucas pessoas e empresas pensam a respeito. A gente vem numa história de séculos onde tudo é comando e controle. As empresas são comando e controle. E nós vamos viver um momento onde isso vai se desfazer. Você não vai ter mais o comando, nem vai ter mais o controle. Quem vai definir que produtos você vai ter ou não ter é a comunidade. Vocês, os cursos, quem vai definir? Vocês não vão definir nada. A gente vai só conectar as pessoas. A comunidade vai falar assim, não queremos isso. Queremos um curso assim, queremos isso aqui. Queremos o ambiente desse jeito, queremos aquilo daquela forma, queremos aquilo daquela... Vocês não vão mais definir nada. A comunidade vai definir. Imagina a quebra de paradigma que isso é para gestão empresarial. É profundo. Você imagina que ninguém mais vai ter saque. O atendimento quem vai fazer é a comunidade. A comunidade atende a comunidade. Se eu estou com dúvida de um produto, a comunidade explica. Não é você que vai explicar, porque você é tendencioso. Né? Então, quem explica é a comunidade. A importância de gerar comunidade, de saber nutri-la, de saber criá-la. Né? Então, esse momento é muito louco. E eu não vejo empresas conversando sobre isso, entendendo como se preparar para isso, né? Entendendo como montar essas comunidades em torno da sua marca, que não é comunidadezinha de rede social não, hein, gente? Porque rede social eu te muto, né? Você não consegue. Nesse novo momento, não. Na verdade, eles vão ser os donos, né? Eles vão ser o dono. Eu sou seu cliente, sou eu que sou dono da sua empresa. Eu sou seu aluno, sou eu que sou dono da tua escola, não é você. É muito louco. É muito disruptivo. E a gente... É difícil até da gente assimilar. A gente tem que ir digerindo aos pouquinhos. Por isso que eu falo que me assusta as empresas não começarem a falar sobre isso. Porque é um processo longo. Né? De... aceitação, que dói menos, mas tem que aceitar,
e depois se adaptar. Qual vai ser o papel de um executivo dentro desse novo momento? Agora, Valéria, eu estou pensando aqui, minha cabeça está explodindo aqui, e eu vivi algo similar quando deu o boom do Second Life lá no começo do século. Eu me lembro, eu tinha uma consultoria na época, fui num evento, tinha uma palestra com um C-Level da IBM, e ele estava defendendo que o futuro dos negócios aconteceriam no Second Life. Eu saí de lá, consegui aprovar um orçamento na minha empresa e abri a nossa empresa lá no Second Life, tinha salinha de aula, sala de reunião e tal, e aquilo acabou. Não foi para frente, talvez não fosse o momento certo, foi um hype na época que de fato para os negócios não pegou. Eu fico tentando entender as diferenças desse momento que a gente está passando para aquele que eu vivenciei na minha pele lá no passado. Eu fui fazer uma pesquisinha rápida ali no Google Trends, Second Life, desde o início, e agora metaverso. E você percebe que a curva, depois façam isso vocês ali, vai na Google Trends e compare, a curva do Second Life foi 3, 4 vezes maior do que a curva do metaverso agora. O que me leva à conclusão de que na época deu mais volume, mais engajamento do que o metaverso está gerando agora. Isso pode ser um sinal de que era um hype e agora não, mas eu queria saber a sua opinião. O que a gente tem de diferente agora acontecendo? É maturidade? Qual que é a diferença agora? E o que deu errado no Second Life ou não? Não sei se o Second Life é uma das 42 plataformas ainda no ar. Qual que é a diferença de momento que a gente está vivendo para aquilo que eu vivi lá atrás? Você falou tudo, momento. Mas será que... Momento com uma série de coisas no entorno desse momento. Primeira coisa, Second Life, eu brinco que ele era um www. Ele era uma empresa. Ele não era um conceito expandido. Ele era uma ilha sozinha. Ele era, naquela época, que a gente pode chamar de uma plataforma de jogo. Entrava lá, era ele nele mesmo, ele não era um conceito expandido. Né? Embora isso não fosse claro na época. Parecia que o futuro era ali. É tudo, né? Tipo, assim, é a ideia certa que começou no momento que a gente não estava pronto. Tá. Não estava pronto por quê? Isso, ele era um www, ele era uma empresa, ele não era um conceito expandido. Todas as tecnologias que hoje nós temos que viabilizam o metaverso. Tem um ecossistema de tecnologias, né, que não existiam naquela época. A gente não tinha blockchain, a gente não tinha cripto, a gente não tinha conceito de NFT, a gente não tinha um monte de coisas que fazem... Detalhes básicos, né? Por exemplo, como soluções de micropagamento não eram resolvidas. Não tinha nada, foi uma ideia fantástica no momento que a gente não estava pronto. A gente estava começando a pegar no breu das redes sociais, né? A gente estava aprendendo o que era isso. Né? Então, quando eu falo momento, é isso, é o momento de nós como consumidores, a gente estava entrando, começando a entender o que era a rede social, o que era essa coisa de relacionamento digital, de uma maneira mais palpável, e a gente não tinha as tecnologias que tem hoje, que permitem um conceito completamente diferente acontecer, transações acontecerem, tudo acontecer lá dentro, contratos, né, cara? Smart contract é maravilhoso, eu quero que os cartórios acabem. Pessoal do cartório aí, um abraço. A gente do brasileiro, ó. Um abraço aqui. Mas que é chato. É chato, né? Então, tudo isso não existia. E hoje, ele não é mais uma empresa, ele é um conceito expandido. Onde você tem todo mundo trabalhando nas tecnologias que vão fazer esse conceito evoluir. Então, acho que basicamente são essas as principais diferenças. Entendi. Né? E vale para dizer, o Second Life, ele saiu da hype, mas ele nunca morreu. Eu não sabia que... Vocês entraram recentemente no Second Life? Não, Cara, é não. outra coisa. Brinquem lá, gente, é muito bom. Tá totalmente moderno, 3D, as coisas com uma definição muito legal. Pode entrar lá, entra que vale. Vai reativar a conta dele lá. Vou achar... O escritório já está pronto lá. Então, é bem legal. Vale porque ele nunca morreu. Você sabe um exemplo que eu vi de metaverso e eu achei ele bem
a ideia de ser praticável e acho que tangível para o que a gente está imaginando, sei lá, Netflix, né? Ou assistir série ou assistir filme. Imagina que, sei lá, se a gente tivesse um óculos de imersão e tal, com uma resolução bacana, a gente pode ter séries e filmes produzidas com esse tipo de experiência, onde você pode, ali dentro, a gente combinar de assistir junto. Então imagina, a gente cria uma sessão de cinema lá, tá vendo uma série, e o que eu tô falando aqui, você escuta, comenta, a gente assiste um filme ao mesmo tempo, sabe? Junto, você dá pausa ali, assiste, vê, tal, comenta, tal. Tem uma forma integrada, imagina, sei lá, é quase que você tá numa sala de cinema imerso ali dentro, só que você tá com o óculos ali, sei lá, tô pensando aqui numa experiência que eu li recentemente que pode mudar, e é uma aplicação prática já de um conceito de imersão para você consumir conteúdo, sabe? Não, cara, dá para ir para tanto lado. Assim. Shows, né? A gente não consegue. Imagina, jogo de futebol. Você nem tá ali no dizer. estádio e tal, vender um lugar para você assistir o jogo ao vivo dentro daquele seu óculos ali. Você olha, vê o time atacando, defendendo e tal, e comentar. E que eu falo, né? Tem uns projetos muito legais já acontecendo no mundo com as tecnologias do metaverso, né? A gente pensa no metaverso só o avatarzinho, né? Mas não é muito mais que o avatar. Eu falo que uma das coisas mais disruptivas que a gente vive hoje são as possibilidades do NFT, do Non-Fungible Token. Precisa explicar? Vocês já conversaram sobre isso? Já, mas não necessariamente as pessoas assistiram todos. São todos. não fungíveis, eles dão autenticidade e unicidade para qualquer tipo de bem virtual. Perfeito. Né, na sua representação virtual. Então a gente fala assim, e isso começou a se tornar conhecido quando começaram as obras de arte em NFT, que viraram, né? Vendeu por tantos milhões, uma coisa que nunca existe. E as pessoas começaram a imaginar que o NFT era só obra de arte. Não, o NFT não é só obra de arte, ele é muito além do que uma obra de arte. Né? Então ele tem várias aplicações. Ele pode ir desde um programa de loyalty, de lealdade, de milhagem, como o próprio Starbucks acabou de lançar nos Estados Unidos, baseado em NFT. Como chega no ponto, por exemplo, de você, o órgão aeroespacial da Comunidade Europeia criou o conceito do Digital Twin da Terra. Eles estão criando um Digital Twin do planeta. Digital Twin, para quem não entende, é a representação, cópia digital de uma coisa que existe, né? Para prever impactos climáticos de qualquer coisa que seja feita. Eles estão replicando uma terra virtual. Olha que legal. É muito zoado isso. Não, é muito louco. É muito zoado, né? Mas para quem está acompanhando a gente, você pode usar o conceito de Digital Twin para você simular, por exemplo, na sua indústria, alguma peça, estressar algum equipamento para você ver até que nível ele suporta. Qual é a Esse reação do material. Dá para fazer de várias coisas, né? Então, isso é muito louco. NFT... Eu falo, uma coisa que a gente vai ver muito rapidamente, eu acredito, porque a sua aplicação não é tão complexa e é muito relevante como impacto, é você ter o teu histórico de saúde em NFT. Você manda o teu histórico de saúde. Uhum. Não, quem manda é tá o no hospital, é o médico, tá tudo plural. Aquele médico que você foi há 10 anos atrás, você não vai mais. Cadê aquele histórico? Ele é seu, ele não é do médico. E fica solto, né? Você nem sabe onde está, né? E outra coisa, você sabe que tem laboratórios que usam os seus dados e comercializam os seus dados sem você saber. Sim. Sem você participar da receitinha. Quando você transforma isso num NFT, você é que é o dono daquilo. Você pode monetizar, se você vender tudo bem, você pode dar direito de alguém vender, de alguém usar, mas é você. E aquilo vai com você, cara. Imagina você sofrer um acidente, tá inconsciente, e chega no hospital. Que doença ele tem? Que remédio eu posso dar? Será que se eu der alguma coisa ele morre do remédio? Se acontecer isso comigo, aperte o botão pra cima do iPhone pra ver minha ficha médica. Não se esqueçam disso, por favor. Então você imagina... Mas é verdade, você não sabe. Você não sabe, você não tem. É? Nossa, o cara fala assim, mas você já teve isso? Eu falo assim, cara, eu acho que
tive isso, o médico falou que eu tinha, mas eu não tenho certeza se eu tive, que remédio que eu não sabe. Então, imagina, são aplicações de tecnologias que são base do metaverso. E que eu falo assim, uma das que eu vejo mais rompedoras, assim, que vão ser muito rapidamente implementadas na nossa vida, é o conceito de NFT para muita coisa. Né? Hoje a gente já está fazendo, a gente faz digital twin de produto, porque o produto digital, o NFT, fora você poder usar no avatarzinho, colocar na sua casinha, né? Se ele for wearable, você pode atrelar ele a um clube de benefícios. Quem tem aquele NFT tem coisas exclusivas e ele é seu. Muito louco, cara. A gente começa a falar disso, a gente viaja nas A ideias, gente né? explode aqui. A mente explode. Eu que ainda guardo o raio-x impresso na minha casa, que eu tenho uma pastinha, sabe? Vocês que estão no ramo da educação, tem um novo tipo de NFT que está sendo desenvolvido, que é o Soul-Based NFT. O NFT, conceitualmente, você pode vendê-lo. Sim. Né? Ele é um bem tangível seu, mas passível de revender. Aí você fala assim, puxa, como é que eu vou transformar meu certificado de curso no NFT se o cara pode vender? Nesse Soul-Based, não. Ele é carimbado. A pessoa não pode vender. Aí você vai ter todo o seu histórico refletido num NFT, onde você tem toda a sua história acadêmica, tudo que você fez, e é seu. Ninguém consegue pegar, porque ele é invendível. Muito bom. Intransferível. Assunto viaja. Valéria, a gente chega um momento aqui no nosso podcast onde a gente tem algumas perguntas padrões que a gente faz para quem a gente bate um papo aqui. E eu queria te perguntar se você tem alguma frase de impacto que de alguma forma te marcou e você lembra. Tem várias, mas uma eu penso nela até hoje, com Diga. muito carinho. Foi um head meu italiano, queridíssimo. Da TIM? Da TIM. Chama Massimo Tacchella. Hoje ele está na Itália. E ele virou para mim um dia e falou assim, Valéria, seja como o bambu. Na época da tempestade, se vergue, mas não quer. Uau. É muito Resiliência. profundo. É o conceito máximo da resiliência, de você não precisar necessariamente se corromper, mas você não querer enfrentar aquilo que você não consegue enfrentar, que é impossível, como o vento de uma tempestade. Ceda naquele momento, mas não quebre, não perca os seus valores, não abra mão do que você realmente acredita. Entenda que às vezes não é o momento, só isso. Mas que daí, daqui a pouco, o vento para. O vento Muito para. bom. E se você não tiver quebrado, você volta. Muito bom. Perfeito. Competência. Tem alguma competência que você acredita que todos deveriam dominar? Cara, depois do que a gente conversou aqui, acho que só tem uma coisa. Programação. Né? E você sabe que eu Nude, comecei Java. Você sabe que uma das coisas que eu estudei, eu era programadora de computador, né? Então... Ó, também. Então... Gente, entregamos as idades aqui. E o School programa também. Aqui todo mundo coda. Né? Que eu acho que é reinvenção. Eu acho que a gente acreditar que a gente tem uma competência só, que a gente só sabe fazer uma coisa e que a gente vai ser aquilo para o resto da vida, não. Reinvenção no mundo de hoje é a competência de que a gente tem que se olhar e falar assim, bem, como é que eu me transformo nesse novo ambiente? Não existe mais ambiente seguro, não existe mais ambiente não mutável. Né? Então, acho que essa flexibilidade é o que a gente tem que buscar hoje em dia. Perfeito. E algo que você acreditou ser verdade e mudou de opinião depois de um tempo? Que eu ia ser uma profissional de marketing e vendas pro resto da minha vida. Se reinventou. Eu me reinventei. Já conectou com a competência de cima ali. Né? Eu acho que ninguém mais essa coisa de eu sou um profissional daquele segmento. Né? Isso foi muito comum um tempo atrás. Né? Eu sempre achei bem chato. Bem limitante, né? Bem limitante para a empresa e para a gente, né? Porque você fica muito viciado. Tanto que você vê que meu histórico eu sempre fazia assim, eu nunca repeti
tipo de negócio. Porque eu acho justamente que isso é que dá graça na parada, é o aprendizado, aprender coisas novas e você vem com uma visão muito mais fresca, muito diferente, né? Então, basicamente é isso, cara, não tem. Valério, se você tivesse que me dar uma dica de uma música pra gente colocar na nossa playlist aqui pros alunos, pra gente deixar rolando no intervalo das aulas, tal, me dá uma sugestão de uma música. Dou uma que é mais recente, que eu adoro, que Diga. é o melô da nossa casa, tá? Ela foi, pela família, ela foi, em unanimidade, eleita o melô da residência. É mesmo? Que Qual é? California Roll. California Com Roll. o Snoop Dogg, o Steve Wonder. Veja... Essa daqui? Essa é a batida. Essa daqui. Tá aqui aceitada a sugestão. Rodrigão separou um presente pra você. O que você separou pra... Está uniformizado, se tornando uma liver também. Obrigada, vou usar com muito carinho. Valéria, muito obrigado pelo bate-papo. Quem quiser continuar esse papo contigo, a encontra onde? Cara, LinkedIn, Valéria Carrete, Instagram, Valéria Carrete. Valéria tá lá, pessoal. O link dela tá aqui embaixo. Pô, lá a no gente vai botar LinkedIn, todas as no Insta, coisinhas nas aí. redes sociais todas. Quem quiser E-mail, pode... quiser trocar um bate-papo sobre metaverso, realidade aumentada, realidade virtual e outras tecnologias. Quem tiver com uma ideia maluca de tecnologia pode procurar isso. Isso, e a gente vai bater um papo e a gente vai ver se faz sentido, se já existe alguma solução que possa atender. E vambora. Vamos mexer esse povo. Valéria, de verdade, obrigado pelo Eu bate-papo. que agradeço. Foi ótimo. Show de bola, obrigado de verdade. Todo mundo que está acompanhando a gente, um abraço muito grande. Não esqueçam de fazer o quê, Scu? Curtir e compartilhar o episódio para um amigo, né? Pra quê? Pra comunidade crescer ainda mais, certo? Comunidade crescer. Estamos juntos, galera. Forte abraço e até a próxima. Até Valeu. mais, pessoal. Tchau, tchau.